Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma honra estar aqui com vocês. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Esse texto diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora, por gentileza, capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O meu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, os anos mais amargos e sofridos da perseguição à igreja cristã haviam começado. Desde que Nero assume o poder no ano 54 da era cristã. Nero era um homem devasso e também violento. Ele mandou matar tantas pessoas, inclusive a sua própria mãe. Desde que este homem assumiu o governo, é que as nuvens escuras de uma perseguição atroz se formavam no horizonte. 10 anos depois que ele estava governando, acontece uma das grandes tragédias da história. A capital do Império Romano, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, conhecida como a cidade eterna, foi incendiada criminosamente. E o imperador assistia esse horrendo espetáculo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. O incêndio durou 7 noites e 6 dias. Quando o incêndio terminou, a cidade de Roma estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos, e os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa então um verdadeiro massacre.
faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Chega o ano 68, e aqui acontece a chamada Guerra Judaica, porque uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram contra Roma, e Roma manda para lá o general Tito. Nesse mesmo ano 68, o imperador Nero é deposto pelo Senado e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontornável, e então o general Tito invade Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, destrói Jerusalém, passa ao fio da espada milhares e milhares de judeus, promovendo o que nós chamamos de a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 crentes foram mortos com requinte de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Chega o ano 81, e Domiciano assume o governo, e ele é chamado de o segundo Nero, ou Nero redivivo, pela maneira truculenta como ele perseguiu a igreja. A essas alturas, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico, era pastor na cidade de Éfeso, e então João é deportado para uma ilha vulcânica, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, para trabalhos forçados. E certamente o entendimento da época é que Domiciano estava jogando a última pá de cal na sepultura da igreja. O cristianismo seria varrido, seria banido. A perseguição era muito atroz. João estava completamente isolado, com todas as portas fechadas para ele na terra. Entretanto, quando todas as portas fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus está no controle, mesmo nos tempos mais sombrios da história. Era um domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê os 7 candeeiros, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê, não é aquele Cristo exangue, angustiado, prostrado sobre os seus joelhos, com lágrimas e suando sangue. O Cristo que João vê, não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê, não é o Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê, não é o Cristo trôpego que caminha pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê, não é aquele Cristo esticado no leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus olhos, seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como bronze polido,
Sua voz é como voz de muitas águas, o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, diz a Escritura que ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor da glória põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos, e Ele é o Senhor da igreja, e Ele é o fundamento da igreja, e Ele é o dono da igreja, e Ele é o edificador da igreja, e Ele é o protetor da igreja. Notem vocês, no capítulo 1, versículo 13, que João o vê no meio das igrejas. E eu quero dizer a você nesta manhã que Jesus está aqui em nosso meio. E é porque Ele está aqui no nosso meio que nós estamos aqui. É porque Ele está aqui, é que esta reunião não é um mero encontro religioso, mas é um culto de adoração àquele que é a razão da nossa esperança. Mas vejam vocês no capítulo 2, versículo 1, que João agora não o vê apenas no meio das igrejas, mas João o vê andando no meio das igrejas. Eu quero dizer a você que Jesus está aqui e Ele está andando em nosso meio, andando no meio das igrejas para sondá-la. E Ele está aqui para sondar o nosso coração, para exortar-nos, para corrigir-nos, para disciplinar-nos, para consolar-nos, para fazer-nos promessas. E na medida que o Senhor caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é esse: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai dizer a mesma coisa. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, o Senhor está dizendo: eu vi. Aquilo que você fechou a porta para ninguém ver, Ele estava lá. Quando você apagou a luz, Ele estava lá. Não há nada que você e eu possamos fazer escondido daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas notem que para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai dizer uma outra coisa. Ele vai dizer: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é consolador, porque as horas mais amargas da vida, nas noites mais escuras da nossa história, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor está conosco. Mas Ele me choca no seu diagnóstico, porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um santuário suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Esse é o conceito que nós temos de uma igreja rica. Mas a igreja de Esmirna era a mais pobre igreja da Ásia, e Jesus diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rica no céu, pobre de recursos financeiros, mas rica espiritualmente, pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus. O que importa para uma igreja não é ser rica de acordo com o valor dos homens, mas ser rica na perspectiva divina. É curioso que a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que dizia para si mesma: estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. Jesus olha para esta mesma igreja e faz um outro diagnóstico:
Não, tu és pobre, tu és miserável, tu estás nua, tu estás cega. É curioso que para a igreja de Pérgamo, Jesus vai fazer uma outra declaração. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus está dizendo isso para Pérgamo? Vocês bem sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, menor, só perdia para a capital, que era Éfeso. E talvez Jesus disse isso por duas razões. Primeiro, é que quando se disputou na Ásia, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador? Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. E em Pérgamo se constrói, se erige o primeiro templo de adoração ao imperador romano como uma divindade. E muito provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar que um homem é colocado no pedestal e venerado, aí está o trono de Satanás, porque todo humanismo idolátrico é satânico. A segunda razão, muito provavelmente, é que Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, o deus da cura, representado por uma serpente. Pessoas vinham de todos os cantos para Pérgamo para serem curadas por Esculápio. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver uma serpente bordada no jaleco branco do seu médico, da sua médica. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do deus da cura. Provavelmente o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar que o homem fabricar um deus, um ídolo, e prostrar-se diante dele, aí está o trono de Satanás. O ídolo é nada, ele é barro, ele é pau, ele é gesso, ele é pedra. Mas Paulo diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. O que é curioso é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus levanta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus está andando no meio das igrejas, e ele tem elogios a fazer, e ele tem censuras a fazer. É interessante que para duas igrejas não tem censura, só elogio. Para quais igrejas? Para Esmirna, mais pobre, para Filadélfia, a mais fraca. Jesus diz para Filadélfia: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Irmãos, o que importa para a igreja não é ser forte de acordo com a opinião dos homens, mas é ser fiel àquele que está diante de nós e colocar portas abertas diante de nós. Mas para 4 igrejas, Jesus tem elogios e Jesus tem censuras. Por exemplo, ele elogia a igreja de Éfeso pela sua fidelidade doutrinária, pela sua postura inabalável de ética, de não suportar os homens maus, odiando a obra dos nicolaítas que induziu o povo à prostituição, pela sua capacidade de sofrer por causa da sua fé. Com isso, Jesus está dizendo que uma igreja, para agradá-lo, precisa ser fiel às Escrituras. Uma igreja, para ser agradável a Cristo, não pode negociar seus princípios, seus valores, não pode vender sua consciência. Onde não tem sã doutrina, aí não tem o agrado de Jesus. Mas é curioso que Jesus diz para essa mesma igreja: eu tenho, porém, uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aqui está um alerta para nós, Igreja Presbiteriana do Brasil. Às vezes, até na defesa da nossa ortodoxia, corremos o risco de perder a piedade. Temos luz na cabeça, mas falta-nos fogo no coração. Conhecemos a verdade, defendemos a verdade, mas perdemos o entusiasmo. Amados irmãos, uma igreja para agradar ao Senhor Jesus, não basta apenas ortodoxia. A ortodoxia é boa, ela é inegociável,
ela é vitalmente necessária, mas ela corre o risco de se tornar uma ortodoxia ossificada e morta, e ortodoxia morta mata. Precisamos do sopro do Espírito, precisamos do poder do Espírito, precisamos ter o coração aquecido, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos de avivamento. Mas notem comigo, que a igreja de Tiatira é um contraponto da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja de Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Jesus diz para a igreja: eu conheço as tuas obras. E Jesus vai dizer que elogia a igreja, porque agora, quando escreve, ela tem mais fé e mais amor do que tinha lá atrás. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que toleras esta falsa profetisa Jezabel. Nós poderíamos ser a igreja mais amável da cidade, mais calorosa e receptiva da cidade. Nossas reuniões poderiam ser regadas de bons e saudáveis relacionamentos. Porém, se não tiver sã doutrina, esta igreja não agrada ao Senhor. A verdade é insubstituível, é inegociável. Qualquer igreja, irmãos, que abandonar a sã doutrina, no mesmo dia, ela assina o seu atestado de óbito. Mas agora o Senhor Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e faz um elogio, porque tem gente fiel nesta igreja, como seu líder Antipas, que foi martirizado em Pérgamo. E dizem os historiadores, embora o texto não registre, mas a história nos comprova isso, que Antipas, o líder da igreja, morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nesta mesma igreja, tem gente flertando com o mundo. Nessa mesma igreja tem gente seguindo as doutrinas de Balaão e vivendo a vida imunda, impura. Nas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum as pessoas me perguntarem assim: pastor, qual é a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes a pergunta é mais direcionada: pastor, qual é a avaliação que o senhor faz da igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é específica: pastor, qual é a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor tem o privilégio de pastorear? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu respondo assim: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, que canta no mesmo coral, que faz parte da mesma sociedade interna, da UCP, a UPH e SAF, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, numa mesma igreja, e o Senhor conhece, e o Senhor conhece, e o Senhor conhece. Preguei de Sardes. Jesus disse: você, igreja, tem o nome de quem vive, mas você está morta. E Jesus elogia, porque tem alguns poucos ainda que não se contaminaram. E Jesus me choca no seu diagnóstico, porque a igreja que diz que é pobre, Jesus olha para eles: não, você é rica. A igreja que diz que é rica, Jesus olha para eles: não, você é pobre. A igreja que diz que é viva, Jesus olha e diz: você está morta. A igreja que diz que é fraca, Jesus olha e diz: eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então tiramos aqui algumas conclusões. Primeiro, o que importa não é o que eu penso a meu respeito, isso não importa. O que importa não é o que as pessoas falam a meu respeito, isso não importa. O que de fato importa é o que Jesus diz a meu respeito.
Jesus não tem uma opinião, Jesus tem um diagnóstico. Só Ele pode dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Mas notem comigo, irmãos, que para uma igreja não tem nenhum elogio, apenas censura. E para qual igreja? Para a igreja de Laodiceia. A igreja que, ao avaliar-se, dá nota máxima para si mesma. A igreja que desfruta da melhor reputação entre as igrejas. A igreja que desfruta certamente um bom conceito na sociedade. A igreja que é capaz de formar um grande coral com todos os seus membros e cantar o hino: quão grande és tu, diante do espelho. Aquele que aplaude a si mesma. E Jesus olha para esta igreja, e a única coisa que ele sente é náuseas. Se vocês perceberem, Jesus vai, ao dirigir-se a Laodiceia, destacar três coisas. Primeiro, ele vai fazer um diagnóstico dos versos 15 a 17. Segundo, ele vai fazer um apelo dos versos 18 a 20. Terceiro, vai fazer promessas nos versos 21 e 22, com base no versículo 14. A pergunta que eu faço a vocês é essa: por que Jesus usou as figuras que usou para a igreja de Laodiceia? Por exemplo, frio, morno, quente, roupas brancas, ouro puro, colírio. Foi por acaso? Ou tem um propósito? Na verdade, Jesus, sendo o maior mestre e o maior comunicador, ele conhece o texto e conhece o contexto. Ele conhece a geografia e conhece a história. Ele conhece a igreja e conhece a cidade. E Jesus vai usar figuras oportunas, pertinentes para falar à igreja. Por que ele usou a figura? Eu conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosses quente ou frio, assim porque és morno e nem és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Por que ele está falando isso? Vamos entender. Essa região, Laodiceia, era uma região metropolitana com 3 cidades: Laodiceia, Hierápolis e Colossos, às margens do rio Lico, a região mais fértil da Ásia Menor, ainda hoje uma das mais férteis regiões da Turquia asiática. Hierápolis era conhecida como as Caldas Novas da Ásia Menor. Lá tem uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, onde brotam águas quentes e vão caindo em piscinas naturais, e pessoas vinham e vêm até hoje tomar banhos ali, banhos terapêuticos. Do outro lado do rio Lico ficava a cidade de Colossos, que era conhecida também no mundo por suas fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade da região metropolitana, não tinha fontes, nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam na cidade vinham por meio de aquedutos, chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber. E Jesus usa esse gancho e diz: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele usou a figura do ouro puro? Porque Laodiceia era a cidade dos banqueiros, dos endinheirados, dos ricaços. Para vocês terem uma ideia, aquela região foi devastada no ano 46 depois de Cristo por um grande terremoto,
nem Colossos, nem Herápolis se reconstruíram ou foram reconstruídas, mas Laodiceia não precisou de dinheiro do Estado para se reconstruir. Os próprios ricos da cidade reconstruíram a cidade. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham tanto do ouro que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Ali se fabricava uma roupa famosíssima da lã negra e era exportada para o mundo. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que ele usa a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Ali havia um remédio quase milagroso chamado pó frígio. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas sabe o que me choca, presbítero Josimar, reverendo Walter, no diagnóstico de Jesus? Não é o que ele vê, é o que ele não vê. Meus irmãos, leiam essas 7 cartas numa sentada só, e vocês verão algo muito estranho. A única igreja que não recebeu nenhum elogio de Jesus, só censura, não recebe de Jesus nenhuma censura de problemas doutrinários. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Jezabel, não tem doutrina de Nicolaítas. A igreja não está sendo perturbada por falsas doutrinas. Diríamos nós hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa. E não obstante esse fato, ela está produzindo náuseas em Jesus. Leia as cartas, e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais. Tinha problemas morais na igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes. Não há denúncia de problemas morais na igreja de Laodiceia. Não tinha escândalo na igreja. A igreja desfrutava de uma boa reputação interna e externa. O conselho daquela igreja não precisava se reunir para disciplinar nenhum membro. Diríamos nós que aquela igreja não era apenas uma igreja ortodoxa, era uma igreja ética, mas está causando náuseas em Jesus. Leia as cartas, e vocês verão que não há nenhuma denúncia em relação a Laodiceia de perseguição política ou religiosa. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. A igreja de Laodiceia está em paz. No mundo em turbulência, ela é uma ilha de paz, mas está causando náuseas no Senhor Jesus. Leia as cartas, e vocês verão que Jesus não faz denúncia de problemas financeiros. A igreja de Esmirna era pobre, a igreja de Filadélfia era fraca, a igreja de Laodiceia é rica. Eu acho até que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá. Todo mundo já era rico. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se você e eu morássemos na Ásia Menor, no primeiro século, nesse tempo, e nós estivéssemos nos mudando para lá, sabe qual é a igreja que nós iríamos escolher para frequentar, para sermos membros? Com toda probabilidade, nós escolheríamos Laodiceia. Ortodoxa, ética, em paz, próspera. Os membros estão olhando para eles mesmos e nós estamos muito bem. Nossa igreja é maravilhosa. Nossa igreja, aliás, é a melhor igreja. A nossa denominação é a melhor denominação. E nós começamos a inchar o peito com essa ideia de que somos os melhores, de que temos a melhor doutrina, que temos a melhor ética, que temos o melhor isso, que temos o melhor aquilo, e daqui a pouquinho nós estamos com a síndrome de Laodiceia.
Então resta-nos uma pergunta: se o que nos choca é o que Jesus não viu, o que Jesus viu que trouxe tanto sofrimento para ele? Eu não sei quanto a vocês, mas para mim náusea é pior do que dor. Quando você está nauseado, nada está bom. Você está em pé, está ruim, você senta, piora, deita, o mundo gira. O que é que causou tanto desconforto em Jesus na igreja de Laodiceia? Apenas uma coisa: falta de fervor espiritual, mornidão. Meus amados irmãos, eu tenho percorrido o Brasil. Deus tem me dado a bênção de pregar em muitas denominações, em mais de 1.500 igrejas no Brasil. Confesso a vocês que tenho pregado em igrejas que eu chamo de ultra-ortodoxas. O que seria uma igreja para mim ultra-ortodoxa, nesse conceito que eu estou falando? Você pode pregar, e se uma mosca voar, você escuta. Há um silêncio sepulcral. Se olha para o rosto das pessoas, você não sabe se ela está gostando, se não está gostando, ela não tem reação nenhuma, parece que está pagando para a parede. É um desespero. Mas tem pregado também para igrejas ultra pentecostais. O barulho é tanto, esses meus irmãos, calma, por favor, calma, gente, calma. Sabe a conclusão que eu chego? Fervor espiritual não tem nada a ver com estilo de culto. Nada a ver. A gente aprende alguns cacuetes, alguns clichês. E Jesus não se impressiona nem com o clichê ultra-ortodoxo, nem com o clichê ultra-pentecostal. O que está faltando na igreja, irmãos, é fervor espiritual, coração aquecido, choro pelo pecado, arrependimento verdadeiro, fome de Deus, sede de santidade, plenitude do Espírito Santo, avivamento espiritual. Parece-nos que tantas vezes colocamos a nossa vida num piloto automático. Há poucos dias, pastor Walter, um ministro do Evangelho, me ligou e disse: Hernandes, o que eu me tornei foi apenas um fabricante de sermão e nada mais, isso não mexe mais comigo. Gente que vem para a igreja, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a palavra de Deus não mexe mais com a sua vida. Gente que não tem mais prazer em ler a Bíblia, gente que não tem mais devoção, gente que conhece muito, só tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. A igreja presbiteriana do Brasil precisa, irmãos, de um poderoso reavivamento espiritual, de uma volta para Deus. Mas vejam vocês, em segundo lugar, que depois do diagnóstico vem um apelo. E o apelo está aí no versículo 18. E Jesus diz para a igreja o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu me encanto com Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, e Ele abre esse texto, não dando uma ordem, mas dando um conselho. Um conselho. Na verdade, Jesus se apresenta à igreja como um mascate, um vendedor ambulante, que tem um produto para vender, e o produto é essencial, e o preço é de graça. Mas o que ele está fazendo aqui?
Ele está mostrando para a igreja como é que ela restaura o fervor espiritual, porque o segredo está aqui: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Sabe o que significa isso? Quantas igrejas que você e eu conhecemos, que na busca do fervor se perderam, nos labirintos das heresias, do sincretismo, da heterodoxia, se descambaram, porque foram buscar as últimas novidades do mercado da fé. Irmãos, para buscar avivamento, nós não temos que correr atrás das últimas novidades do mercado da fé, não. Nós temos que nos voltar para Jesus. É só Jesus que pode aquecer o nosso coração, é só Jesus que pode restaurar a sua igreja, é só Jesus que pode derramar o seu Espírito, é só Jesus que pode restaurar a nossa sorte. Quando aqueles dois caminhantes de Emaús tiveram os seus olhos abertos, diz a Escritura, o coração deles aqueceu. E quando os olhos se abrem e o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece e os pés se apressam. A nossa boca há de se abrir para dizer: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mas notem comigo no verso 19, porque aí tem uma declaração e uma ordem. E a declaração é esta: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio essa carta, eu fico um pouco constrangido. E muito mais constrangido eu fico quando prego sobre esse texto. Porque Jesus pegou pesado, não pegou não? Essa linguagem é muito pesada. Jesus está falando de vômito. Isso nos constrange. Mas por que Jesus pegou tão pesado com aquela igreja? E por que Ele pega tão pesado com você e comigo hoje, nesta manhã? É porque Ele está dizendo: é porque eu amo você. Eu amo você. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não fui para a cruz, eu não morri naquele Calvário e ressuscitei para gerar um crente morno, apático, insosso. Esse não é o meu projeto para a tua vida. Eu estou pegando pesado com você porque eu não desisto de você, eu não abro mão da sua vida, eu não abro mão de ter você revestido com o poder do Espírito Santo. E a ordem é essa: sê pois zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Mas chega no verso 20, meus amados, Jesus docemente tempera repreensão, advertência com doçura, quando Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que me choca nesse texto? É que na igreja de Laodiceia tudo girava em torno dela. Estou rica, estou abastada, não preciso de coisa nenhuma. Eles se reuniam para eles, eles cantavam para eles, eles pregavam para eles, eles ofertavam para eles, eles viviam para eles, e nem se aperceberam de que Jesus estava do lado de fora. Gravíssimo isso. Eis que eu estou à porta e bato. E a ideia aqui é de bater e continuar batendo, de insistir e continuar insistindo. Que Jesus me convide para cear com Ele é graça, mas que Ele queira cear comigo é uma extrema misericórdia. E a única maneira de ter o coração aquecido é assentarmos com Jesus, é voltarmos ao primeiro amor.
é nos deleitarmos nele, é termos prazer nele, de ele ser a nossa pérola mais preciosa, o nosso tesouro mais precioso, de nós termos deleite na comunhão com ele, prazer em nos assentarmos aos pés dele, nos encantarmos com ele. Mas eu quero terminar tratando agora então da promessa. E o versículo 14 diz por que ele tem autoridade e competência para fazer promessa. Veja aí comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando diz que ele é o Amém, significa que ele é a última palavra de Deus para nós. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho. Se nós não escutarmos o Filho, não tem mais outra maneira de sermos alcançados. Ele é o Amém de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Mas Ele é o princípio da criação, no sentido de que foi Ele quem trouxe à existência as coisas que não existem, foi pela palavra do seu poder que o universo veio à existência, e se Ele criou o universo, Ele também pode restaurar o fervor no nosso coração. E qual é a promessa? Veja o verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que dava tanta importância a dinheiro, a prestígio, a status, a poder, Jesus disse: eu tenho coisa melhor, eu tenho o trono. Mas quem se assentará publicamente com ele no trono? Quem assentou-se com ele intimamente à mesa. E Jesus termina a carta assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, eu tive o privilégio de, em 2011, visitar estas 7 igrejas. Eu confesso, presbítero Josimar, que eu algumas vezes cheguei às lágrimas, porque estas 7 igrejas da Ásia estão literalmente mortas. O que você vê hoje lá são escombros, pedras reviradas, e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Onde estavam essas igrejas, hoje não tem 1% sequer de cristãos. E a pergunta a ser feita é essa: por que é que essas igrejas morreram? E a resposta é: porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Esse ano nós comemoraremos 506 anos de reforma protestante. E no dia que nós fizemos 500 anos, eu estava lá na Alemanha. E a Europa não tem o que comemorar. As igrejas na Europa estão literalmente morrendo, devastadas pelo liberalismo teológico, templos vazios. A Europa hoje vive o que se chama de pós-cristianismo, dominada pelo secularismo. Os púlpitos não são trincheiras da verdade mais. E sabem por que as igrejas na Europa estão morrendo, irmãos? Porque elas não têm ouvido o que o Espírito Santo diz a elas. Olha a América, onde as grandes denominações ou as denominações históricas todas perdem milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Seminários que um dia formaram pastores, missionários, teólogos, hoje tomados pelo liberalismo. Fui visitar Princeton,
onde estudou o nosso missionário pioneiro Ashbel Green Simonton. E eu fiquei chocado com os livros expostos que deveriam ser estudados naquele ano pelos alunos. E eu examinei, não tinha um livro sequer de linha ortodoxa. Ao contrário, uma teóloga americana criticando a igreja brasileira por não considerar o candomblé uma vertente legítima do cristianismo. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América, irmãos? Porque elas não têm ouvido o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olha para o Brasil, olha para o Brasil. Nós temos denominações inteiras no Brasil que já se renderam ao liberalismo. Estão dando marcha ré, estão murchando, desidratando. Olha para o Brasil, e vocês verão que há igrejas que se renderam ao liberalismo, e me permita dizer isso, qualquer igreja que subscrever o liberalismo, assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Você nunca viu uma igreja liberal crescendo, você nunca viu uma igreja liberal fazendo missões, você nunca viu uma igreja liberal experimentando avivamento. Olha para o Brasil, e você vai ver mega igrejas, mega templos, multidões, mas não tem evangelho, mas não se prega sobre a graça, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre Cristo, não se prega sobre justificação pela fé, não se prega sobre as glórias do céu. E onde não tem evangelho, não tem o Deus da palavra. Olha para o Brasil, e vocês verão igrejas ortodoxas, mas muitas com o coração seco, com os olhos enxutos, sem fervor espiritual. Nós precisamos do sopro do Espírito, nós precisamos da chuva restauradora da graça, nós precisamos de uma poderosa visitação de Deus, nós precisamos de um poderoso avivamento espiritual, que neste congresso, das crianças aos mais experimentados na vida, possam se colocar nas mãos de Deus, para serem vasos cheios do Espírito Santo de Deus, vocês saírem deste congresso inflamados pelo fogo do Espírito Santo de Deus, para o louvor da própria glória daquele que é a razão da nossa vida. Amém.